Já coloquei. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, a casa de Jesus, a casa de Deus. E aproveitando esses momentos que passamos juntos, nesse campo vibratório, que a gente possa, cada um de nós, com as nossas orações, com o nosso desejo de receber, de fazer por onde receber, possa permitir que os amigos espirituais, a equipe aqui presente, o nosso mentor também aqui, possa nos envolver, nos conceder tudo aquilo que viemos buscar nessa noite, que é a paz, a harmonia e a alegria de viver. E nesse sentido é que estamos aqui reunidos em nome do nosso Divino Mestre. E como ele falou, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá estarei, lá enviarei meus mensageiros. E nesse sentido que vamos imaginar que os mensageiros da luz estão aqui envolvendo esse lar, a cada um espírito encarnado e desencarnados. Essa noite temos aqui tem 2 pessoas, né, que estão vindo a primeira vez? Não? É a primeira vez que vocês vêm? Aqui na casa, sim. Tá. E a nossa amiga aqui voltou, né? Isso. O bom filho a casa torna, né? Então sejam todos bem-vindos, que vocês possam se sentir amparados na casa do melhor amigo que vocês possam imaginar, que é o nosso Divino Mestre. Que nós estamos aqui em nome dele, né? Doando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Então, que todos vocês sejam abraçados fraternalmente. Então, vamos orar? Essa noite temos a palestra entre nós, a palestra do nosso irmão Ismar. A nossa vibração se direciona a ele, para que ele possa receber todas as intuições necessárias, seu mentor, os amigos espirituais, o tema que ele preparou para nos brindar, né, com a sua palavra, com seus ensinamentos, à luz da doutrina. Então, nossa boa vibração para o nosso amigo Ismar. Então, vamos no silêncio que nos envolve, essa paz que buscamos, que ela está aqui presente, vamos desejar essa paz. Agradecer a Deus, o presente do dia, o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, e pensar e compartilhar essa vibração boa que sentimos agora, esse bem-estar, enviando um bom pensamento para todos os necessitados que sabemos que precisam de uma oração, de uma boa vibração. Então vamos compartilhar esse momento com todos eles, desejando paz e luz. E assim vamos iniciar a tarefa de palestra dessa noite, os nossos trabalhos, com a prece de Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, Ismar, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aos que me conhecem, já sabem que eu sou o Ismar. Aos que não me conhecem, eu sou o Ismar. Tá? Os novatos sejam bem-vindos. A espiritualidade possa acolhê-los e trazer hoje vocês aqui, vocês venham. Certo? Primeiramente, antes de entrar no tema, eu preciso de uma coisa muito importante de cada um de vocês. Preciso que vocês me deem tempo para que a gente possa refletir durante a minha fala. E esse tempo a gente tem que ter em mente de quando ele começa e quando ele acaba. Né? A gente precisa ter esta certeza do início e do fim.
Só que nós temos em mente que o tempo, ele é uma coisa infinita. E a gente só consegue marcar o tempo enquanto nós estamos aqui nesta morada. Certo? Aí eu fui buscar lá no dicionário para poder entender melhor o que é o tempo. E a melhor definição mais próxima que eu achei para mim foi essa. O que é o tempo? Dentre tantos conceitos, o mais próximo ao meu entendimento, Ismar, é que ele vem do latim tempus. A palavra tempo é a grandeza física que permite medir a duração ou separação das coisas mutáveis, sujeitas às alterações. Então, veja, o tempo, ele é uma medida, ele é uma grandeza de medida. Ele mede o início, ele mede o fim. Mas o tempo que nós necessitamos para o nosso crescimento, ele é infinito. E aí nós recebemos esse tempo infinito em cotas. E precisamos saber fazer o melhor uso desta cota. Se nós não fizermos o melhor uso dessa cota, nós vamos ficar inertes, parados, dormindo ainda sobre a rocha. E não é para isso que nós viemos. Principalmente para nós que professamos a continuidade da vida, horas encarnado, horas desencarnado. Não é isso? Então vamos lá. A ideia do tempo está relacionada com o todo e infinito. Está ligada à eternidade. Do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então veja, o tempo ele está ligado ao infinito e à eternidade. Nós não sabemos quando nós começamos o tempo, quando o tempo começou. Não sabemos quando o tempo irá terminar. Porque ele é infinito. Né? E a eternidade também. Né? O que é a eternidade? A eternidade é para sempre. Suponhamos na origem do nosso mundo, na época em que estamos, ele começou lá primitivo. Tá? Ainda não movimentava. Aí veio aquela famosa palavra em que nós começamos a criar uma certa consciência dentro da religiosidade, que foi a gênese. Porque até então, o homem não tinha noção desse tempo. O tempo ainda não saíra do misterioso berço, ele estava parado ainda. E o pêndulo do século ainda não se movia, ele passa a se mover com este advento. Para nós que acreditamos na religiosidade. O planeta, ele move no espaço e é por isso que nós temos o dia e a noite. O período que o planeta Terra leva para dar um giro em torno de si mesma são 24 horas. O período que a Terra leva para dar uma volta em torno da nossa estrela maior, o Sol, é 365 dias, um ano. E aí a gente faz a demarcação do nosso tempo. O planeta ele se move desde então. E aí a gente tem que ter a ideia. Uma gota que cai na nuvem até chegar ao Oceano Atlântico. Uma coisa tão pequena. Mas ela leva um tempo da nuvem até atingir aquela imensidão que é o mundo que a gente está buscando. E a gente tem que ter em mente que temos que há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos mundos no firmamento. A ciência nos prova isso. Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Certo?
Então, não é só o planeta Terra que tem uma demarcação de tempo. Estes mundos também têm a sua demarcação do tempo. Porque ele está dentro de uma imensidão infinita. E dentro dessa imensidão infinita, ele está mergulhado na eternidade. E aí, então, essas duas grandezas, o infinito e a eternidade. Se nós reunirmos todos os milhões e milhões de horas, de séculos, colocar tudo num só lugar, esse tempo não passará de um segundo diante da eternidade. Alguém tem alguma dúvida disso? Com certeza não. E a extensão também não é diferente. Se nós pegarmos todos os espaços que nós conhecemos e imaginamos, juntar tudo num só bloco, ele não será mais do que um pontinho na imensidão do universo. Então veja que a gente está falando de uma grandiosidade tão grande que a gente desconhece. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma vida encarnada diante da eternidade? É uma faísca. É um piscar de olhos. O tempo ele só existe quando nós estamos aqui neste mundo. Se nós sairmos por esse espaço sideral, não existirá passado e não existirá futuro. Só existirá presente. A eternidade, ela não é suscetível de uma medida do ponto de vista de duração. O século também. E o que vem a ser a duração da vida humana? Então veja, se nós temos uma eternidade para galgar, porque nós acreditamos ser espíritos eternos. Se nós somos espíritos eternos e a gente vive para a eternidade, né? Logo a gente vai ser uma vida infinita. Lá no livro dos Espíritos, nas questões 240 a 243a, os benfeitores de luz nos dá a ideia disso tudo. Os Espíritos, eles não compreendem o tempo como nós. Observamos que o tempo é um recurso ilimitado, que sempre estará disponível para a gente. Uma vez que somos espíritos eternos, vamos continuar evoluindo ao longo do tempo. Nós somos espíritos eternos e a nossa evolução não vai ter um ponto marcado. E quando nós chegarmos naquele pontinho marcado, teremos mais outro tempo para continuar. Este recurso que a gente usa, o tempo, a gente acaba por desperdiçar esse tempo, porque ele é dado em pedaços, ele é dado em cota. Então, muitas vezes nós pegamos e desperdiçamos esse tempo em que nos foi dado, que são estas possibilidades do nosso crescimento. A vida que eu tenho tem um número de anos para viver. E para desenvolver a mim mesmo dentro desta cota, eu tenho que saber usar esta cota para que eu possa evoluir. Se eu não evoluir, certamente eu vou ter que fazer novamente a lição de casa. E é assim que nós espíritas entendemos. O tempo não para. E se agora encontras o ontem, não ouvides que o teu hoje será luz ou treva do amanhã. Palavras de Emmanuel no prefácio do livro Terra e o Céu. O que quer dizer Emmanuel com estas palavras? O que passo hoje são necessidades que eu criei ontem. Então, as necessidades que eu criei ontem, que eu deixei de cumprir, eu estou expiando
Eu estou refazendo a minha lição de casa porque eu quero chegar no final do ano e passar de ano. E o que eu fizer agora serão os frutos que eu vou colher amanhã. Então, se eu não quiser continuar resgatando coisas, eu tenho que cumprir da melhor forma com a minha cota. Usar a minha cota da melhor forma possível. Não é isso? E isso é a cada um de nós, não é só do Ismar, não. É claro que o Ismar é pior que vocês, mas é cada um de nós. Daí a necessidade que a gente tem de deixar de fazer alguma coisa também é uma dívida que a gente vai ter que pagar lá na frente. Então, a gente tem que fazer, e se a gente não fizer ou deixar de fazer, a gente vai pagar por isso também. É a mesma coisa que eu entrar numa sala de aula e a professora está dando aula de história. Mas eu não gosto de história. Só que história não vai me prejudicar no meu currículo naquele ano letivo. Então eu não vou na aula de história. Um ledo engano, porque se eu for aquilo que vai ser falado na aula de história, eu poderei usar amanhã. E se eu não aprender o que vai ser dado hoje, amanhã vai me fazer falta essa informação. Então deixar de fazer é um compromisso pesado para a gente. Aprendi a lição, eu vou continuar crescendo. Não aprendi, deixo de fazer, vai ser complicado. Porque se eu não fizer bem o uso da minha cota hoje, se eu não aprender e não evoluir, amanhã eu vou ter nova chance. E não será menos difícil. Vai ser mais. Porque eu vou ter o compromisso de continuar o meu crescimento e a obrigação de resgatar os males que eu deixei lá para trás. Aquelas capinhas que a gente adora. É muito importante que tenhamos isso em mente. Terei infinitas oportunidades, mas as oportunidades serão cada vez mais difíceis. A continuidade da minha evolução vai cobrar de mim o resgate dos débitos e o crescimento contínuo. E é por isso que eu preciso ser melhor e fazer melhor uso desta oportunidade. Nós estamos aqui encarnados, nos foi dado esta cota para nós evoluirmos e precisamos saber fazer uso disso. Desperdiçar o tempo é esbanjar um patrimônio divino, diz André Luiz. Eu preciso fortalecer minhas raízes. Tenho raízes que trago do passado, mas o presente será a minha raiz do futuro. Tudo que eu plantei lá atrás, eu estou colhendo. E tenho obrigação de fazer agora o melhor plantio, porque ele vai me dar os frutos amanhã. Ele será a minha base, a minha sustentação. Será a raiz que vai me segurar. Esta é a razão de usar o melhor tempo. No Livro dos Espíritos, na questão 240, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos compreendem o tempo como nós? E os iluminados disseram: não. E é por isso que vós também não compreendeis quando se trata de fixar datas e época. A ideia e a ação do tempo para os espíritos não são como nós compreendemos. O tempo para eles é nulo, assim por dizer, e os séculos longos para nós. O que para os espíritos é um piscar de olhos, para nós vai levar séculos. Daí mais um motivo para melhor usarmos a nossa cota. Vamos imaginar o seguinte: dentro da eternidade, quando a gente sai da nossa órbita terrestre e vai em direção ao infinito, na medida que nós vamos nos afastando, o que acontece com
nosso sistema solar. Ele se torna algo gasoso, foge dos nossos olhos. E olha, estou falando do Sol, não estou falando da Terra. À medida que a gente vai avançando para a eternidade, e a caminho em busca do infinito, a gente vai vendo o quanto a gente vai ficando pequenininho. Tem muita prepotência a gente querer entrar nos mundos ditosos nos ares. Tem muita coisa ainda que o Papai do Céu nos deu que nós vamos precisar aprender. E quem vê de longe, imagina ver o espaço que existe. Na pergunta 241, os espíritos têm uma ideia do presente mais precisa e exata que nós? Resposta: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem a ideia mais exata do que um cego. Então veja, o espírito ele tem um poder de ver muito melhor, da mesma forma que nós diante de uma pessoa que não enxerga. Não é isso? Nós não enxergamos a grandeza do espírito, mas chegamos dentro da nossa grandeza pequena que somos. Os espíritos veem o que não vedes, logo julgam de modo diferente que vós. E a gente tem mania de julgar, né? Lembramos mais uma vez, isso vai depender do quê? Da evolução do espírito. Ele vai ter esse poder de poder ver melhor, enxergar melhor, dentro do grau evoluído que ele estiver. 242. Como é que os espíritos têm o conhecimento do passado? O passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Torna-se vivo. Exatamente como lembrai de que vos impressionou fortemente durante um período ou uma viagem para um lugar longínquo e estranho. Então veja, quando a gente pega e vai fazer, a gente faz uma viagem tão longa, né? Assim, fração de segundo, a gente volta lá quase que no berço e lembra de tanta coisa assim, uma rapidez tremenda. Parece que a coisa está acontecendo agora. Para o espírito é assim. Como os espíritos já não têm mais o véu da materialidade para obscurecer a inteligência, e eis aí porque lembram das coisas como nós lembramos numa simples lembrança. Então, os espíritos eles sabem do passado com tamanha rapidez, porque na eternidade nós não temos começo e fim, nós só temos presente. Por isso o Espírito sabe disso. Mas os Espíritos não conhecem tudo, a começar pela própria criação. Então veja que os Espíritos, ele nos orienta que o Espírito sabe tudo no presente. Mas nem tudo ele sabe, nem mesmo quando eles foram criados. 243. Os Espíritos conhecem o futuro? E isso também depende da elevação. Muitas vezes apenas entrevê, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o vem, parece presente. Então, se lá no firmamento não temos passado e não temos futuro, e tudo é presente, né? Então ele deixa bem, os iluminados nos deixam bem claro isso. O espírito adquire a visão do futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após desencarnar, a alma vê e abrange num piscar de olhos suas imigrações passadas, mas não tem o poder de ver Deus que lhes reserva. Então veja, quando a gente desencarna, a nossa lembrança vem tudo. Por quê? Porque nós saímos do mundo material. E quando a gente sai do mundo material, a nossa memória nos traz toda a presença. Certo?
Para isso, é preciso que esteja integrado a Deus, após muitas e muitas existências. Os espíritos que atingiram a perfeição têm o conhecimento completo do futuro? Essa é a pergunta 243, a continuação da 243. E a resposta é: completo não é bem a palavra. Deus é o soberano Senhor, e ninguém pode se igualar a Ele. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 3, no item 1, aí nós temos a resposta de um espírito, o espírito José Rey, desencarnado em 1840. E quando evocado em Bordeaux por sua neta em 1862, ela pergunta a ele: caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis para o nosso progresso? Tudo o que quiser, minha querida filha. Eu espio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como você poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado meu tempo aí na Terra. Veja só, um espírito que já está lá no mundo, próximo, mais luz do que nós, nos respondendo que ele sofre o desgosto por não ter feito o melhor aproveitamento daquela cota que lhe foi dada. Como não empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? A meta dizendo ao espírito avô. Sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. E a gente sempre, acha que quando a gente faz alguma coisa já está enaltecido, Mas a diferença é muito grande daquilo que nós vivenciamos para aquilo que nós pretendemos. Uma vez que se deseja instruir-se, procurei demonstrar a diferença. Aí entre vós, o resultado é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país, que respeita o arbítrio. Para muitos, honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhes arranque algumas vezes a felicidade e a honra, visto que o Código Penal e a opinião pública não atingiram o culpado hipócrita, e podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio da virtude que julgam ter pago suas dívidas à humanidade. Erro. Muitas vezes a gente vê alguém de muita luz, a gente fala, nossa, mas com certeza se ele estiver elevado, ele vai falar assim, não quero epitáfio nenhum na minha sepultura. Eu ainda tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que aprender. E o que eu fiz é muito pouco diante do tanto que ainda preciso fazer. Não basta, para ser honesto perante a Deus, ter respeitado as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que possui abnegação e amor ao próximo. Aquele que consagra a existência do bem ao progresso do semelhante. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando os outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição do servo, o qual o Senhor pedirá contas o dia do seu emprego do tempo. Ativo finalmente na prática do amor a Deus e ao próximo.
Assim, o homem honesto perante a Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes e o veneno escondido atrás das flores que destrói reputações e acabam em ao homem, muitas vezes cobrindo-o ao ridículo. Quantas vezes a gente fala um monte de palavras maravilhosas, mas sob aquela pele de ovelha tem um grande roubo. É isso que José Maria, ele nos orienta. O homem honesto segundo Deus deve ter sempre cercado o coração de quaisquer germes do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser sempre paciente e benévolo para com aquele que o agride. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que o ofenda, deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que reúne no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí, os doutores da época, para instigar Jesus, perguntam: mestre, qual é a maior lei de Deus? Ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e essa aqui que vale tanto quanto a primeira: ama teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa que nós precisamos aprender, no mínimo, ter uma pequena noção nessa pequena cota de crescimento que nós estamos passando nesse momento. Eis aí, mais ou menos, querida filha, o que deve ser o homem honesto perante a Deus. Pois bem, ter-o-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei com muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus me impeliu às outras faltas, aos quais, por não serem possíveis as leis humanas, nem por isso deixam de ser ostentação as leis de Deus. E aí a gente cansa de ouvir lá fora, que a brasa fora do fogo esfria. Quando a gente se afasta da retidão, fica mais difícil. Compreendo, muito sofri. Assim é que eu hoje espero mais consolado a misericórdia de Deus, que perscruta o meu arrependimento. Transmite, minha cara filha, repita tudo o que aqui fica quando estiverem consciência onerada, para reparar em suas faltas à força das boas obras. E por fim, que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, e sua potência lhes apagará a falta. Portanto, irmãos, lembramos que a importância do tempo de cada um de nós é o rastro da nossa existência. Na medida em que nós aproveitarmos melhor esse tempo que nos é conferido, ele será o caminho que nos levará a mundos mais elevados, a mundos ditosos, aquele mundo que o Mestre nos prometeu. Lembro de um ensinamento de José Alberto Mujica Cordano. Quando eu adquiro um bem, não compro com dinheiro. Eu compro com o tempo que dispus para receber o dinheiro para adquirir o bem. E a vida é a única coisa que não se pode comprar. Se nós entendemos que o Espírito tem uma vida eterna e o dinheiro não compra a vida, a gente tem que saber usá-lo da melhor forma possível. Porque não são os títulos, não são os bens que nós vamos amealhar que nos darão essa paz de espírito lá na frente, esse crescimento. Isso nós precisamos carregar. Então, assim somos nós. Se desejamos ir aos mundos felizes que o Mestre nos prometeu,
necessário é eu aproveitar esse tempo que o Pai Criador a mim concedeu para o meu crescimento. E o meu crescimento só será conquistado não com meras aparências, mas com o meu verdadeiro propósito de ser um espírito elevado, que o Pai Criador espera de mim. Então era isso que eu tinha que dizer, porque a gente precisa fazer o aproveitamento da melhor forma desta cota que nos é dada, desta vida que nos é dada. Nós, espíritas, acreditamos na multiplicidade de vida, acreditamos na progressão do espírito. Nós não vamos ganhar luz com um simples epitáfio no nosso túmulo. Nós vamos ganhar luz com as nossas obras. E as nossas obras dependem do melhor uso do tempo que nos foi dado. Eu usei como bibliografia Gênese Espírita, capítulo 6, parte 2, o Livro dos Espíritos nas versões 240 a 243a, do livro Céu e Inferno, parte 2, capítulo 3, item 1 e 2, e da palestra da nossa amada irmã Patrícia Belintani, O Tempo, do Centro Espírita Associação Espírita Allan Kardec, de Rio Preto. Então era isso que eu tinha que falar do tempo. E para encerrar, a gente roga para que vocês não esqueçam de trazer água sem gás, porque esta água serão trabalhadas, serão fluidificadas e distribuídas a todos os assistidos que a casa ali. Então quem puder doar estas águas para a casa Caminho da Verdade, por favor. Se não puder dar uma garrafa, 10 garrafinhas, dê uma. Porque uma somada à outra já são duas. Já serão dois irmãos nossos que receberam esse remédio espiritual. Certo? Então é isso aí. Eu só tenho que agradecer a atenção de todos. E que eu, Ismar, possa fazer o melhor uso do meu tempo para que um dia eu possa merecer entrar lá no infinito, porque lá tudo é presente e não sentir vergonha de nada que eu deixei para trás. Tá bom? Obrigado a atenção de todos. Quem faz a prece de encerramento? Um por vez. Faço. Então, vamos aproveitando esse momento em que nossa mente está arejada, livre de todos aqueles pensamentos em que nada nos ajuda, elevados, e vamos agradecer. Vibrando, antes de tudo, para que a espiritualidade iluminada presente, para que os mentores da casa possam, Dr. Ernesto, Celso e sua equipe, auxiliares, médicos, maqueiros, enfermeiros, recolherem toda essa energia, transformar em luz e levar onde se mais precisa. Portanto, vibremos pelo bem universal. Vibremos por a nossa amada constelação, a Via Láctea. Nesta Via Láctea, nesta constelação, dentre bilhões e bilhões de estrelas, está o nosso amado Sistema Solar, a nossa estrela maior do Sol. Vibremos por ele. Vibremos por todos os planetas que estão na órbita desta amada estrela. Em especial, vamos vibrar por nossa morada, o nosso planeta, esse orbe amado, nosso planeta Terra. Vibremos por todos os países do nosso planeta, em especial por aqueles países que neste momento estão em sofrimento, passando por guerras, terremotos, maremotos, tsunami, fome, miséria, pandemia. Vamos vibrando pelo Brasil, vamos desejando estar ao lado de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, para carregar a sua bandeira onde se lê Deus, Cristo e caridade. Vamos desejando estar ao lado de Ismael para transformar o nosso país no coração do mundo e na pátria verdadeira.
Evangelho, onde todas as religiões possam estar de mãos dadas de uma forma ecumênica, em especial por aquelas religiões que trabalham com os ensinamentos trazidos pelo nosso amado Mestre Jesus. Vamos vibrando por todos os nossos representantes legais, sejam eles da esfera municipal, estadual ou federal, sejam eles do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, que eles possam fazer o melhor a cada um de nós, para a nossa pátria e para todos aqueles que nesta pátria residem. Vamos vibrando por nossos irmãos que se encontram num leito de dor ou numa cama de hospital, por nossos irmãos que se encontram recolhidos num asilo, num orfanato, num presídio, por nossos irmãos que se encontram em situação de rua, por nossos irmãos que se encontram desempregados. Vibremos por nossa família, por nossos parentes, vibremos por nossos amigos. Se os temos, vibremos por nossos inimigos. Que possamos chegar diante deles e resgatar a sua confiança e pedir-lhes perdão, se fomos nós que causamos esse desencontro. Se foram eles, que possamos perdoá-los de forma incondicional. Vamos vibrando, como pedindo licença ao Pai para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós segundo a vontade. E assim, vamos agradecendo a equipe de luz desta casa, Dr. Celso, Dr. Ernesto. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que vem em socorro de cada um presente, seja encarnado, seja desencarnado. Que possamos sair daqui hoje mais esclarecido e fortalecido do que quando chegamos. Agradecemos a Mãe Maria por estar sempre nos acolhendo no seu colo de mãe e nos cobrindo no seu manto de luz. A Jesus, nosso Mestre, nesse momento presente, porque Tu, Mestre, nos ensinaste que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. E contigo vamos nos apresentando diante de Deus Pai Todo-Poderoso, para agradecer a dádiva da vida, agradecer por todas as oportunidades em que Ele nos concede para o nosso crescimento. Assim, Pai, a Ti louvamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, a livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. É isso aí. Obrigado. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir que vocês permaneçam pensando no tema hoje da palestra, aquelas pessoas que vão ficar aqui na sala para tomar o passe, porque o barulho daqui interfere diretamente na sala de passe, a nossa sala de passe é daqui. E não é justo que as pessoas não recebam o que é justo, que é o melhor. O barulho, ele interfere diretamente, ele quebra toda a sequência. Então, eu vou pedir para vocês ficarem meditando sobre o tempo, que foi a palestra de hoje, e depois as pessoas que não estão em tratamento, formem uma fila ali, e é rapidinho. Eu com o seu Antônio, a gente se prepara rapidinho, e vocês vão ver que todo mundo vai embora rapidinho, tá certo? Muito obrigada.